O vapor sobe pelo espelho do banheiro, criando aquela névoa densa que, para muitos, é o sinal de um momento de relaxamento após um dia longo. Agora imagine o Sr. Roberto, um homem de 62 anos que sempre se orgulhou de manter uma vida ativa. Ele caminha para o banheiro logo após o almoço, sentindo o corpo pesado pelo calor de uma tarde de verão. Ele liga o chuveiro no máximo, deixando a água escaldante atingir primeiro sua cabeça e ombros. Enquanto a temperatura sobe na pequena cabine fechada, ele sente uma leve tontura, um zumbido nos ouvidos e, antes mesmo de alcançar a toalha, o chão parece girar. O que Roberto não sabia é que aquele momento de rotina, aparentemente inofensivo, estava forçando o seu sistema cardiovascular a um limite perigoso. Uma sobrecarga que, se não fosse pelo socorro imediato, poderia ter terminado em um evento catastrófico. Antes de mergulharmos nos detalhes científicos de como evitar esse tipo de situação, quero pedir que você olhe para esse conteúdo não apenas como uma informação, mas como uma ferramenta de proteção para você e sua família. E se você valoriza esse tipo de conhecimento direto e prático, considere se inscrever no canal Nexus Saúde para que possamos continuar trazendo ciência aplicada à sua longevidade. O corpo humano, especialmente após os 45 anos, começa a perder parte de sua flexibilidade na resposta ao estresse térmico e pressórico. O que aconteceu com o Roberto não foi azar. Foi uma sucessão de erros fisiológicos que o nosso sistema circulatório, já não tão jovem, não conseguiu compensar. Quando falamos em saúde metabólica e cardiovascular, precisamos entender que o corpo funciona como uma rede inteligente de distribuição. Imagine que suas artérias são como uma mangueira de jardim que, com o passar dos anos, perde a elasticidade e pode apresentar pequenas obstruções. Qualquer alteração abrupta na temperatura ou na posição do seu corpo exige que essa mangueira responda rapidamente para manter o fluxo de sangue chegando ao cérebro e ao coração. O primeiro grande risco que observamos é o banho com água excessivamente quente ou fria, que causa um choque térmico violento. Quando você se expõe a uma temperatura muito elevada, os receptores de calor na sua pele enviam um sinal de emergência ao sistema nervoso autônomo, ordenando uma vasodilatação periférica imediata. Isso significa que seus vasos sanguíneos da pele se abrem para tentar resfriar o sangue e manter a temperatura interna constante. O resultado é uma queda súbita na pressão arterial, o que chamamos de hipotensão ortostática ou reflexa. O coração tenta compensar batendo mais rápido, mas se o seu sistema não estiver equilibrado, o fluxo de sangue para o cérebro diminui momentaneamente, causando o desmaio. A solução é simples, embora exija mudança de hábito. Comece sempre o banho com água morna, nunca escaldante, e ajuste a temperatura gradualmente para que o corpo não sofra esse susto biológico. O segundo erro, que muitos cometem de forma automática, é molhar a cabeça primeiro. Esse é um hábito que impõe um estresse desnecessário. Ao jogar água fria ou quente diretamente sobre o couro cabeludo, você sensibiliza áreas nervosas que regulam a temperatura central de forma muito mais intensa do que se começasse pelos pés ou pelas pernas. É como se você desse um tranco no termostato do corpo. Para quem já possui placas de gordura nas artérias ou uma pressão arterial limítrofe, esse choque pode elevar o risco de um espasmo vascular. A recomendação dos especialistas é começar molhando as extremidades, como os pés e as mãos, permitindo que o sistema circulatório se prepare e se adapte à temperatura da água antes de molhar a área da cabeça e do tronco. O terceiro hábito perigoso é tomar banho logo após as refeições. Aqui entra um conceito fascinante da fisiologia que chamamos de hiperemia pós-prandial. Quando você termina de comer,
Uma grande quantidade de sangue é direcionada para o seu trato gastrointestinal para auxiliar no processo de digestão e absorção de nutrientes. O seu coração precisa bombear sangue tanto para a digestão quanto para o restante do corpo. Se você entra em um banho quente logo em seguida, o calor causa uma dilatação dos vasos da pele, forçando o coração a dividir ainda mais o seu trabalho de distribuição sanguínea. Isso cria um cabo de guerra entre o seu sistema digestivo e a sua circulação periférica. O resultado pode ser uma queda de pressão, náuseas e uma sobrecarga que, em indivíduos vulneráveis, aumenta o risco de episódios de isquemia. O ideal é esperar pelo menos 1 hora após as refeições, antes de tomar um banho demorado ou muito quente, permitindo que o processo digestivo se estabilize. O quarto ponto de atenção é a transição brusca do chuveiro quente para um ambiente frio. Muitas vezes, saímos de um banho revigorante e, sem qualquer proteção, caminhamos para um quarto com ar-condicionado ou uma casa mais gelada. O choque térmico reverso é tão perigoso quanto o inicial. Quando você está com os vasos sanguíneos dilatados pelo calor do banho e entra em contato com o ar frio, o corpo reage com uma vasoconstrição reflexa acelerada. Os vasos que estavam abertos tentam se fechar rapidamente para conservar o calor interno. Se essa transição for muito rápida, pode haver um aumento súbito e temporário da pressão arterial, o que para alguém que já possui uma rigidez arterial instalada pelo envelhecimento, funciona como uma sobrecarga mecânica que pode levar a um quadro de risco coronário ou vascular. A solução é prática e exige apenas um pequeno ajuste. Antes de sair do box, desligue o chuveiro e permaneça por 1 minuto dentro do banheiro, permitindo que a temperatura do ar no ambiente se equilibre com a temperatura do seu corpo. Isso cria uma zona de transição que protege seu coração desse estresse térmico. O quinto hábito, e talvez o mais insidioso de todos, é o costume de trancar a porta do banheiro. Sei que valorizamos a privacidade, especialmente em nossas casas, mas após os 60 anos, a segurança deve vir em primeiro lugar. Se você sofre um evento súbito, como uma tontura severa ou uma queda, e a porta está trancada por dentro, você atrasa o tempo de resposta do socorro. Em situações de infarto ou AVC, minutos são preciosos para salvar o músculo cardíaco ou as funções cerebrais. Não estou sugerindo que você abra mão da sua privacidade, mas que considere alternativas para facilitar o acesso de alguém da família em caso de emergência, como manter a fechadura fácil de abrir por fora ou, em casos de pessoas com saúde mais fragilizada, evitar o trancamento total da porta. Vamos retomar o caso do Sr. Roberto para entendermos o que ele poderia ter feito diferente. Se Roberto tivesse evitado o banho imediatamente após o almoço, mantido a água em uma temperatura morna, molhado primeiro os pés e as pernas para adaptar o corpo e saído do banho com a devida cautela térmica, ele provavelmente teria desfrutado de seu descanso sem qualquer susto. O envelhecimento metabólico não é uma sentença de inatividade, mas exige uma inteligência maior sobre como o corpo funciona. Precisamos aprender a tratar nossa biologia com o respeito que a idade nos ensina. Nossas artérias, nosso sistema nervoso e nosso coração são aliados que trabalham 24 horas por dia. E pequenas mudanças de hábito, como essas que discutimos, são demonstrações de cuidado e preservação da nossa autonomia. A ciência por trás desses riscos é clara. O que chamamos de autorregulação vascular é a capacidade do seu corpo de manter o fluxo sanguíneo estável, mesmo diante de mudanças externas. Com o passar das décadas, essa capacidade de autorregulação diminui. É como se os sensores do seu corpo ficassem um pouco mais lentos. Por isso, a prevenção é a nossa maior arma. O jejum intermitente e o controle glicêmico, temas que abordamos frequentemente aqui no canal,
também desempenham um papel fundamental na saúde das suas artérias, mantendo-as mais flexíveis e menos propensas a inflamações que dificultam essa adaptação às mudanças térmicas. Uma saúde metabólica equilibrada permite que o seu corpo tenha uma margem de segurança maior. Ao pensarmos sobre esses 5 hábitos, percebemos que o denominador comum é o controle. Quando você controla a temperatura da água, o tempo pós-refeição, a forma como molha o corpo, a transição para o ambiente externo e a segurança do acesso ao banheiro, você está exercendo um papel ativo na sua longevidade. Não estamos falando de medo, mas de informação. O conhecimento retira o peso da incerteza. Quando você sabe o que acontece dentro do seu sistema circulatório ao abrir o registro de água quente, você deixa de ser um passageiro da sua própria saúde e assume o controle do volante. Quero que você faça um exercício mental comigo agora. Pense na sua rotina de amanhã. Quantos desses pontos você pode ajustar logo na primeira hora do dia ou ao final do dia? Talvez o simples ato de colocar uma banqueta dentro do box para que você possa se secar sentado, ou o hábito de beber um copo de água antes do banho para garantir uma melhor hidratação e volume circulatório, sejam as pequenas travas de segurança que farão toda a diferença. O corpo humano é uma máquina extraordinária de renovação. Com os estímulos certos e a proteção adequada, podemos manter nossa energia e clareza mental por muitos anos, garantindo que a jornada, após os 45, 50 ou 60 anos, seja de descobertas e não de limitações físicas evitáveis. O vídeo de hoje trouxe alertas importantes, mas o mais importante é a continuidade. A saúde não se constrói em um dia e nem se mantém apenas com uma ação. Ela é o resultado de escolhas conscientes que fazemos todos os dias. A fisiologia que explicamos aqui sobre vasodilatação e resposta autônoma é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito ao que a ciência moderna tem descoberto sobre a longevidade metabólica. Existem muitos outros segredos sobre autofagia, controle de insulina e renovação celular que preparamos para você em nossos próximos episódios. Para fecharmos, vamos recapitular os 5 pontos fundamentais para a sua segurança. Primeiro, evite temperaturas extremas na água. Prefira o morno. Segundo, comece molhando as extremidades antes da cabeça. Terceiro, dê um intervalo de pelo menos 1 hora entre as refeições e o banho. Quarto, crie uma zona de transição térmica ao sair do chuveiro, evitando o choque térmico pelo ambiente frio. E quinto, priorize a segurança no acesso ao banheiro, evitando trancar portas em situações que possam colocar sua autonomia em risco. São passos simples, mas que, quando integrados, formam uma barreira protetora para o seu sistema cardiovascular. Se você chegou até aqui, é porque a sua saúde é uma prioridade. E o conhecimento é a principal ferramenta que você tem para garantir que essa prioridade seja respeitada. Ajudar outras pessoas a entenderem esses riscos é um ato de cuidado real. Compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares que, assim como você, valorizam a vida plena e querem continuar desfrutando de cada momento com energia e lucidez. O seu comentário aqui embaixo, contando qual desses hábitos você pretende mudar a partir de hoje, é fundamental para que possamos entender como a nossa comunidade está evoluindo. A sua autonomia é o bem mais precioso que você possui e, no Nexo Saúde, estamos aqui justamente para te dar as chaves que protegem esse bem. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a entender o funcionamento do seu corpo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando a ciência por trás de um envelhecimento saudável, vigoroso e, acima de tudo, consciente. Mantenha-se atento aos sinais que o seu corpo envia, pois eles são o mapa para a sua longevidade. Até a próxima e cuide bem do seu coração. Ainda não terminamos.
pois o que discutimos sobre o banho é apenas o prelúdio de uma sinfonia biológica muito mais complexa que acontece silenciosamente dentro de você. Muitas vezes, acreditamos que nossa saúde é ditada apenas pelos grandes exames anuais ou pela genética que herdamos. Mas a verdade é que o seu cotidiano, aquele conjunto de microdecisões que você toma entre o acordar e o dormir, é o verdadeiro arquiteto da sua vitalidade. Existe uma fronteira invisível entre o envelhecimento natural e o desgaste evitável. E é exatamente sobre essa margem de manobra que vamos nos debruçar agora. Vamos falar sobre o ritmo circadiano e como a luz que entra pelos seus olhos nas primeiras horas do dia dita o funcionamento hormonal das próximas 12 horas. Quando você acorda, o seu corpo espera um sinal. Esse sinal é a luz solar, a emissão de fótons que toca a sua retina e comunica ao hipotálamo que o dia começou. Esse processo não serve apenas para te manter acordado, ele é o gatilho para a liberação de cortisol em níveis saudáveis, fundamental para a sua mobilidade, disposição e controle glicêmico. Se você passa as primeiras horas do dia em um ambiente escuro, de cortinas fechadas, o seu sistema endócrino entra em um estado de confusão metabólica. É como se você estivesse tentando dirigir um carro com o freio de mão puxado. Ao longo dos anos, esse descompasso pode se traduzir em insônia persistente, dificuldade de concentração e, pasme, um acúmulo de gordura visceral que parece resistente a qualquer dieta. A ciência da longevidade tem demonstrado que o seu corpo é um sistema de ciclos. Não somos máquinas lineares que funcionam da mesma forma às 8 da manhã ou às 10 da noite. À medida que envelhecemos, a eficiência desses ciclos tende a declinar, mas essa queda não é uma sentença de fatalidade. Pelo contrário, é um convite para que você se torne um observador mais atento da sua biologia. Por exemplo, a forma como você consome nutrientes é tão importante quanto o que você coloca no prato. A crononutrição nos mostra que a insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue, tem uma sensibilidade muito maior no período da manhã. Isso significa que um café da manhã reforçado, rico em proteínas e gorduras boas, oferece ao seu organismo o combustível necessário para as demandas energéticas do dia, enquanto uma refeição pesada e rica em carboidratos, tarde da noite, força o seu pâncreas a um esforço extenuante num momento em que ele deveria estar em repouso. Vamos aprofundar esse conceito de resistência à insulina, pois ele é o motor invisível de praticamente todas as doenças crônicas que tentamos evitar. Quando o corpo perde a capacidade de processar a glicose de forma eficiente, ele entra em um estado de inflamação sistêmica de baixo grau. Imagine isso como uma pequena fagulha que não se apaga em um ambiente seco. Com o passar do tempo, essa inflamação danifica as paredes das suas artérias, compromete a saúde dos seus neurônios e acelera o envelhecimento da pele. A boa notícia é que o exercício físico moderado, aquele que você faz sem a necessidade de exaustão, é uma das formas mais potentes de translocação de receptores GLUT4 para a membrana celular. Em termos simples, o movimento faz com que a glicose entre na célula sem precisar de grandes picos de insulina, protegendo o seu sistema vascular e otimizando a sua energia. Mas e a hidratação? É comum ouvirmos que precisamos beber 2 litros de água por dia, mas a ciência atual sugere que a hidratação é um processo de equilíbrio eletrolítico. Beber água pura em excesso, sem a reposição de minerais como magnésio, potássio e sódio, pode causar uma diluição excessiva no seu plasma, fazendo com que o seu rim trabalhe dobrado para manter o equilíbrio osmótico. A longevidade celular depende de uma matriz extracelular bem hidratada, e a água contida em alimentos integrais, como frutas e vegetais, muitas vezes é mais bem absorvida do que a água engarrafada.
Observe os sinais. A cor da sua urina é um indicador, sim, mas a sua disposição mental e a lubricidade das suas articulações são indicadores muito mais precisos da qualidade da sua hidratação interna. Além disso, há um aspecto que frequentemente ignoramos na correria do dia a dia: o poder do silêncio e da regulação do sistema nervoso autônomo. Vivemos em um estado de alerta constante, monitorando notificações, prazos e preocupações familiares. Esse estado de estresse crônico mantém o seu sistema simpático operando em sobrecarga. A solução não está necessariamente em longas horas de meditação, mas em breves momentos de pausa consciente. Práticas de respiração controlada, onde a exalação é mais longa que a inspiração, ativam o nervo vago, o grande responsável por colocar o corpo em estado de repouso e digestão. Esse simples ato de desacelerar o ritmo respiratório por apenas 3 minutos, 3 vezes ao dia, pode reduzir sua pressão arterial, diminuir os níveis de cortisol e melhorar a variabilidade da frequência cardíaca, que é um dos indicadores mais robustos de longevidade que possuímos atualmente. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de consistência. O envelhecimento saudável não é um destino que alcançamos de uma hora para a outra, mas uma construção diária. Cada vez que você escolhe subir um lance de escadas, em vez de usar o elevador, cada vez que você prioriza uma conversa real com alguém querido, em vez de se perder no infinito das redes sociais, cada vez que você se expõe ao ar puro ou escolhe um alimento que reconheceria na natureza, você está enviando uma mensagem para o seu DNA. Você está dizendo aos seus genes que o ambiente é favorável e que eles podem continuar operando em modo de reparação e manutenção em vez de modo de sobrevivência. A longevidade metabólica é uma via de mão dupla entre o seu conhecimento e a sua disciplina. Às vezes, sentimos que o tempo está contra nós, mas, na verdade, o seu corpo foi projetado para sobreviver, para se adaptar e para prosperar, desde que você forneça as condições básicas. Não subestime a inteligência do seu organismo. Ele sabe como se curar. Ele sabe como reciclar células velhas através da autofagia. Ele sabe como otimizar a produção hormonal. Mas ele precisa de um ambiente que não o bombardeie constantemente com estressores desnecessários. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você visualize o seu futuro não como um declínio inevitável, mas como uma fase de colheita. Os hábitos que você implementa hoje, desde o cuidado com a temperatura do banho até a forma como regula o seu sono, são as sementes dessa colheita. Se você quer ter autonomia aos 80 ou 90 anos, é hoje que você constrói a força muscular, a flexibilidade cognitiva e a resiliência emocional para sustentar essa independência. A ciência está ao seu alcance, os mecanismos são claros e a oportunidade de transformar o seu envelhecimento em uma experiência vibrante é real. Não espere por uma crise para começar a cuidar da máquina mais sofisticada que já existiu, o seu próprio corpo. Continue acompanhando nosso trabalho, pois cada detalhe, cada vídeo e cada nova descoberta que trazemos aqui serve apenas como uma ferramenta para que você possa comandar a sua própria jornada com sabedoria, consciência e, acima de tudo, muita vida. O seu eu do futuro agradecerá por cada escolha consciente que você faz agora, neste exato momento. Mantenha o foco. Valorize a sua saúde e lembre-se, a longevidade é um reflexo das suas intenções colocadas em prática diariamente. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos desdobrando os mistérios de uma vida plena e duradoura. Cuide-se com a seriedade que a sua existência merece.